Boa noite. Eu quero te dizer que um dia o Senhor sonhou com você. Ele te planejou, Ele te amou antes que você nascesse. O Senhor já te amava e já planejava a sua história. Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos cantar essa canção que nos lembra que amor tão grande o Senhor teve por nós, doando o seu próprio Filho para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Jesus, o nosso plano perfeito, que nesta noite você doe o seu coração em adoração, com intensidade, e dê a Ele toda a glória, toda a honra. Amém? Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz,
explicação para isso nós não acharemos, porque nós não temos nada para oferecer e mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim a sua misericórdia nos alcança, mesmo assim o Senhor Jesus Santo e irrepreensível obedeceu o plano e se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos vida. Ele pagou o preço da ressurreição. Ele pagou o preço da ressurreição. Ele pagou o preço da ressurreição. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te engrandecemos. Tu és majestoso, todo poderoso. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que Deus seja louvado na sua vida nessa noite. Nós estamos aqui para o encontro com o Senhor. Ele está aqui, amém? É noite de vitória, é noite de libertação, é noite de cura, em nome de Jesus. Creio que Deus vai falar muito ao nosso coração, mas sabe que também nós viemos para entregar tudo ao Senhor. Então nessa noite, diante deste plano perfeito, abra o seu coração, entregue-se totalmente, deixe as suas preocupações lá fora, mas não queira retomá-las quando você sair, mas entregue tudo diante do Senhor, melhor ainda, não é? Do que deixar lá fora, entregue tudo ao Senhor. Saia daqui mais leve, mais confiante, mais entregue, mais convicto daquilo que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Bom, peço a você que se sente um instante, eu quero só rapidamente passar alguns avisos importantes daquilo que está acontecendo na nossa igreja, vai acontecer ainda nessa semana, daquilo que vamos vivenciar ainda no mês que vem. Peço a você muita atenção. Qualquer dúvida é só procurar o balcão de formação ali atrás ou a nossa secretaria durante a semana, mas é muito tranquilo. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, é que nesta quarta-feira nós teremos aí um culto muito especial dos adolescentes, é a Rede Up Teens, com a Last Night, não é? A última noite, falando aí sobre identidade, nesta quarta-feira às 20 horas. Eu quero desafiar você, pai e mãe, que tem um adolescente em casa, convide, encoraje, traga para estar aqui, viu? Não meça esforços, mas seja aí um agente do reino de Deus na vida dele ou dela, para que ele seja ministrado, viu, queridos? Creio que vai ser bênção demais. Essa temática é muito importante para essa faixa etária, principalmente, não é, de adolescentes que estão aí com dúvidas e precisando de um norte, de uma orientação. Então Deus vai falar muito com eles. Então preparem, adolescentes, quarta-feira às 20 horas, com culto especial para vocês. E na quinta-feira, queridos, nós vamos ter aí no dia 27, o culto para os homens, ou melhor dizendo, o culto dos homens e culto para os homens. Culto é para Deus, né, queridos? Mas nós entendemos que a mensagem é direcionada para os homens, a palavra de Deus é direcionada para o público específico dos homens que estarão aqui. Então, você, homem, cabra de Cristo, está convidado e convocado a estar aqui nesta quinta-feira às 20 horas, e faço um desafio a você: convide mais um amigo para estar aqui.
viu? Não marque bobeira, não perca tempo, aproveite a oportunidade. Você sabe quem você pode e deve convidar. Convide, seja ousado. Não, você já tem, mas você tem a oportunidade de ser usado por Deus. Traga mais alguém, vai ser bênção demais para todos nós. E na sexta-feira, meus irmãos, aí eu quero também lançar um convite a toda a igreja, a você também que nos visita, é super convidado a estar conosco na vigília, nesta sexta-feira, às 22 horas, teremos um tempo muito especial de busca intensa ao Senhor. Busca intensa ao Senhor. Somos uma igreja que ora, somos uma igreja intercessora, e nós nos reunimos para buscar ao Senhor juntos como corpo de Cristo. Todos vocês são convidados a fazer parte disso, em nome de Jesus. Sábado, meus queridos irmãos, vai ser a vez dos jovens, 18 mais, buscando e celebrando a Jesus também, sempre com uma palavra direcionada ao coração deles. Então você jovem que está aqui, e eu lanço o desafio para você, quem sabe que está nos visitando, sábado agora às 20 horas, estaremos aqui buscando a Deus juntos, e eu convido você a fazer parte disso, estar conosco. Vamos somar forças no reino de Deus como jovens que amam Jesus e desejam cada vez mais a sua presença, amém? Mas não parou por aí, queridos. Dia 30, não é? O último domingo do mês, nós teremos também a Rede Kids com o Celebra Kids, que é aquele culto especial, maravilhoso, encorpado, recheado de ministrações, de coisas que vão tocar o coração das crianças, e com certeza Deus vai derramar da sua graça na vida das crianças. Então, às 19 horas, neste domingo, dia 30, vamos ter o Celebra Kids. Por conta do Celebra Kids, meus irmãos, no culto da manhã, às 10 horas, não haverá espaço Kids, tá certo? Toda a rede estará empenhada para o Celebra à noite. Então, fique atento, traga o seu filho, traga a sua filha, vai ser bênção demais, não tenha dúvida disso, tá certo? E aí, queridos, em julho nós teremos duas programações especiais, ou melhor dizendo, uma programação especial, que é os 21 dias de jejum e oração. Todos podem participar, quanto mais pessoas participarem, melhor nós nos movermos como igreja, como corpo de Cristo, não é? Expandindo o reino dele através do jejum, da oração, da busca ao Senhor, clamando a Ele realmente por um avivamento. Aviva-nos é o tema dos 21 dias de oração nesse mês de julho. Vai começar dia 8 de julho, numa segunda-feira. Para você ter maior informação, mais detalhes, para você ser orientado até mesmo em relação ao jejum, como fazer, quando fazer, não é? Você pode mandar uma palavra no WhatsApp da igreja, a palavra Aviva, e você vai receber aí informações, você vai ser direcionado a um grupo que já existe, para você então caminhar conosco nesses 21 dias de jejum e oração. Nisso eu quero ouvir um amém da igreja, amém? Glória a Deus. Então não deixe para depois, envie a mensagem lá para o WhatsApp da igreja, Aviva, para você então receber essas informações e participar do grupo, tá certo? E o último aviso, queridos, é que nós teremos neste ano a nova edição do nosso Bazar Missionário, e estamos por isso arrecadando, começando aí a arrecadação, não é, de roupas, calçados e tudo mais, para que possamos ter o nosso bazar missionário num ambiente totalmente inovado, né? Novo, que vai ser uma bênção com certeza. Então, se você tem alguma coisa na sua casa que você não usa mais, não que seja velha, alguma coisa boa ainda, que sirva para alguém, mas que você não use mais, você não sabe o que fazer, está pensando o que fazer, traga aqui para a igreja, doe, não é? Abençoe a vida de outras pessoas. O bazar missionário é algo que veio do coração de Deus e abençoa muitas vidas, tá certo? Você pode participar disso doando, e depois, logo mais, daqui a alguns dias, nós vamos lançar aí a data exata do bazar, para que possamos também nos engajar participando no dia também. Amém, igreja? Glória a Deus. São tantos avisos, não é? Mas nós não vamos perder o foco do maior aviso de todos. Sabe qual é? Qual será o maior aviso de todos? Deus está aqui. A presença do Senhor nos envolve. A graça de Jesus nos basta. A provisão do Senhor é real, é verdadeira sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Não tenha dúvida disso. Então, por conta disso,
Vamos dizer, a partir disso eu quero desafiar você, nesse momento, quando cantarmos essa próxima canção, a ofertar ao Senhor, não só o seu louvor, não só a sua voz, não só rasgando o seu coração em cânticos de alegria, de celebração, mas também com seu louvor financeiro, se você veio preparado ou sentir no seu coração. Quem sabe você reconhece a grandeza, a paternidade, a provisão de Deus na sua vida e você deseja não retribuir a Deus, porque Deus não pode ser retribuído. Não há o que façamos que possa realmente retribuir a Deus, mas apenas em gratidão e alegria e adoração, reconhecer isso, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Por isso que nós fazemos isso. Então, quando cantarmos essa próxima canção, convido você a trazer a sua oferta, os seus dízimos, sua oferta missionária, como Deus tocar no seu coração, tá certo? Depois da palavra de Deus, da pregação, nós vamos ter aqui um momento de oração com os intercessores. Você vai ser desafiado a vir à frente para orar ou receber oração, e você tem a oportunidade de levar um marca-página da Terça da Esperança, para você especificar a sua semana da campanha. Se você está na primeira até a sétima, você vai marcar, você coloca na sua Bíblia ou no seu livro, você pode trazer todas as terças, para você sempre lembrar qual é o seu propósito, o porquê você está buscando a Deus com objetividade nas terças da esperança. Então pega aqui, nós temos aqui ao lado, nas laterais do púlpito, você pode retirar, ou lá mesmo atrás no balcão também. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Convido vocês a termos um tempo de oração. Feche seus olhos. Ah, Senhor, não tem nada melhor do que estar na Tua presença. Não existe nada melhor, Senhor, do que se entender amado por Ti, do que, Senhor Deus, viver diante de Ti em confiança, em entrega, porque o Senhor já fez tudo por nós. Como cantamos nessa primeira canção, o plano perfeito. Não há nada maior do que isso. Tudo já foi satisfeito por Cristo naquela cruz, e a sua ressurreição consumou todas as coisas a nosso favor diante de Ti. Não temos mais sacrifícios a fazer a não ser Te adorar, Te engrandecer, Te exaltar, reconhecer o Teu poder, a Tua glória, nos submeter à Tua vontade, Senhor, nos render aos Teus propósitos eternos, Pai. E nessa noite o Senhor nos chama para um tempo de adoração, para uma entrega, Senhor. Mova os nossos corações, Pai, de uma forma extraordinária nessa noite, para que a Tua graça nos envolva, que o Senhor encontre liberdade em cada ser nessa noite, para operar, manifestar, revelar, Senhor, o Teu amor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos entregar a Ti nosso louvor financeiro e dizer: Senhor, tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é para o Teu louvor, em o nome de Jesus. Quem creia, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar e celebrar. É uma
coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia! Glória a Deus! Como é maravilhoso experimentar a bondade do Senhor. Que a sua vida nesta noite seja um altar de adoração a Ele. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Jesus. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje os pés do meu Senhor. Seu suprir, e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. O Espírito do vivo Deus em tudo sabe.
sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Aleluia, glória a Deus. Para sempre o Senhor é bom. Glórias ao teu nome, Senhor. Toda a glória a ti, Jesus. Todo louvor para ti, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas sobre a sua vida em nome de Jesus, irmãos. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, Ministério de Louvor, por nos introduzir esse ambiente de adoração. Aleluia. Só pela graça, né, meus irmãos? Perceberam alguma coisa diferente, né? Mas eu estou aqui especialmente para convidar um precioso irmão, um servo de Deus, que foi enviado como mensageiro de Deus para pregar uma palavra aos nossos corações nessa noite. Amém, meus irmãos? Quero chamar aqui o Tiago, por favor. Tiago Andrade, bem acompanhado da sua amada esposa, a Cris. Está acompanhado de um casal, amigos, que também vai deixar ele apresentar. A Rutinha, que está sendo ministrada ali também no Espaço Kids. Só a título de conhecimento para a igreja,
todo candidato ao ministério pastoral tem um processo. E uma das etapas após concluir a faculdade, a teologia, é claro, tudo com respaldo do conselho, do presbitério, ele passa por uma sabatina quando conclui essa etapa acadêmica e em seguida, ele, ao ser aprovado pelo presbitério, ele passa um ano, que passa agora a ser um licenciado, para que assim seja o último ano dele, onde ele passará a pregar nas igrejas do presbitério, e ao concluir este um ano, novamente passa por essa sabatina em nosso presbitério, e assim, com a bênção do Pai, tendo aprovação, sai dali já com uma data agendada para a ordenação pastoral. E o Tiago, ele já exerce, tem um coração de pastor, só está apenas cumprindo uma etapa, um processo, mas é um homem de Deus. Nós temos plena confiança que Deus falará muito aos nossos corações. Pastor Valdemar, o conselho, nós temos um zelo a quem nós confiamos a compartilhar a palavra de Deus, e esse homem, apesar que seja jovem, e muito jovem, quase da minha idade, então ele é muito jovem, irmãos, muito jovem. Temos já uma amizade de muito tempo, caminhamos juntos, servindo ao Senhor, e eu tenho uma alegria muito grande nessa noite de abrir o coração juntamente com os irmãos para recebermos a palavra de Deus, que eu tenho certeza falará tremendamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Porta-voz, pastor Valdemar, vem aqui orar. Estenda suas mãos aqui, queridos, vamos abençoá-los. Pai, obrigado pela vida do Tiago aqui hoje, Senhor. Foi o Senhor quem o trouxe aqui, junto com a sua esposa, com esse casal, sua família, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor reservou essa noite para que o Senhor fale conosco através dele. Obrigado porque o Senhor já falou ao coração dele. Nós só apenas pedimos, Pai, ajude-o nessa noite, Pai, a transmitir aquilo que importa ser transmitido. Que o coração dele se rasgue nessa noite por inteiro, a fim de que ouçamos a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, dê a ele sabedoria, discernimento. Pai, abençoa a sua casa, sua família, seu ministério. Pai, o rebanho que o Senhor confiou a ele, vidas que ele cuida, Pai, ó Deus amado, tem transmitido o Evangelho, Senhor, no nome de Jesus, nós o abençoamos para o Teu louvor e glória. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Amém, queridos. Glória a Deus por sua vida, por seu coração, por você estar aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. A palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está. E eu tenho certeza que essa igreja, ela está reunida no nome de Jesus. E eu creio que algo sobrenatural da parte de Deus vai acontecer neste lugar, queridos. Porque onde Jesus está, a cura, a transformação, a libertação, a vida. Amém? Eu quero me apresentar um pouco. Meu nome é Tiago Andrade, sou de Rolândia, né? E mando um abraço aqui, trago um abraço do pastor Silas, toda a equipe pastoral. A minha esposa me acompanha aqui nessa noite, meus amigos, César, Angélica, família. E sou grato a Deus por ter eles na minha vida, que me ajuda em oração, me incentiva. E eu estou servindo ao Senhor ali na IPI em Rolândia há 24 anos, né, servindo ao Senhor ali. Hoje estou tendo a oportunidade e a alegria, o privilégio de estar na IPI Esperança, ali no São Fernando, onde o pastor Rodrigo, né, começou seu ministério ali, onde o pastor Rodrigo deixou um legado muito grande ali, naquele lugar, né, onde as pessoas até hoje sentem saudade dele, porque ele, um homem que deixou um legado lá, um homem que cuidou de vidas lá, e isso é maravilhoso, porque o que importa, queridos, é o legado que nós vamos deixar para a próxima geração, isso é o que importa. E a minha esposa, ela é diaconisa na Casa de Deus ali, há alguns anos também, servindo ao Senhor, com muita alegria. A minha filha Ruth, acho que ela está ali no pré-teens, ela também é diaconisa mirim, tem 11 anos, também ama a Casa de Deus,
ama estar servindo ao Senhor. E nós temos ali, queridos, em Rolândia, na IPI, um ministério muito lindo que chama Projeto Resgate. Esse ministério, ao qual nós somos líderes, eu e minha esposa Cris, todo domingo nós temos uma equipe ali que prepara alimentos, marmitex para os moradores de rua, onde nós saímos, e ali o mais importante é que nós semeamos a palavra de Deus, onde nós falamos de Jesus, onde nós falamos que o Senhor pode mudar a história, pode transformar, que eles não nasceram daquele jeito, que eles não estão ali, né, não é o propósito de Deus para eles estar naquela situação. E dentro disso nós temos também uma parceria com o Projeto Céu, que é uma casa onde abriga esses moradores de rua, onde realmente quando a pessoa quer uma mudança, nós então levamos a este lugar, onde eles têm ali uma padaria, onde eles desenvolvem alguns trabalhos ali, onde pastores ali vão ministrar a palavra, e saindo dali, muitos saem até empregados já com um emprego. E a gente ama fazer isso. É um privilégio para nós ser igreja fora das quatro paredes, né? Ser igreja fora da igreja, é uma alegria isso para o nosso coração. Amém, irmãos? Eu quero pedir para vocês se colocar em pé nesse momento. Nós vamos ler agora um texto da palavra de Deus. Está em Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 a 42. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 a 42. Um texto muito conhecido, irmãos, da palavra de Deus, mas que com certeza vai falar o teu coração, vai falar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pode se assentar em nome de Jesus, queridos. Eu quero dar um tema aqui para essa palavra, para essa ministração, escolhendo a melhor parte. Antes de entrar no texto, eu quero orar com você nesse momento. Pode ficar sentado mesmo, mas com muita reverência ao Senhor. Espírito Santo, a tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, Pai, nessa noite. Nós precisamos, Pai, do teu Espírito, Pai. Nós precisamos do teu agir no nosso meio. Não teria, Pai, sentido algum a gente estar aqui nessa noite se o Senhor não estiver. Então, Espírito Santo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, que a tua palavra venha penetrar o nosso coração, que a tua palavra venha nessa noite trazer transformação, trazer vida, em nome de Jesus. Nós cremos em ti, Pai, nós cremos num Deus vivo e num Deus poderoso. Amém. Queridos, o tema dessa palavra, escolhendo a melhor parte. Nós precisamos escolher a melhor parte. Maria, amados, ela escolheu a melhor parte. Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Sabe o que nós mais precisamos nesses dias, irmãos? É escolher estar aos pés de Jesus. É se ter uma reverência pelo Senhor, ter uma reverência pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Na nossa vida, temos muitos afazeres no nosso dia a dia. Todos nós aqui, irmãos, temos afazeres todos os dias. Todos os dias nós temos algumas responsabilidades, como trabalho, né? Há pessoas mulheres principalmente, que trabalham fora, e ainda assim precisam cuidar da casa,
precisam fazer outras tarefas dentro de casa, dentro do lar, precisam fazer várias coisas além do trabalho fora. E muitas vezes isso não é fácil. Nós não podemos chegar atrasado no nosso trabalho. Quem trabalha, irmão, sabe disso. Se você chegar atrasado no trabalho, você vai ser disciplinado ali, vai descontar do seu salário. E se você continuar chegando, você vai ser mandado embora por justa causa. Então a nossa vida, irmãos, ela é cheia de responsabilidades. A nossa vida, nós temos regras a seguir. Nós temos muitas coisas que precisam ser cumpridas. Eu não posso viver da maneira que eu bem entendo. Eu não posso fazer aquilo que eu quero fazer, não. Eu preciso cumprir regras. Eu preciso ter responsabilidades. Há pessoas também, queridos, que têm responsabilidade com estudos, né? Quantas pessoas trabalham fora e aí depois precisam estudar, precisam fazer uma faculdade. Isso também não é fácil. Isso também, queridos, gera muitas coisas, muitas responsabilidades, a qual nós não podemos deixar de fazer. Há pessoas que têm responsabilidade também com seus filhos. Quantas mães trabalham fora e ainda têm filhos pequenos, precisam chegar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Isso também não é fácil de fazer. E muitas outras coisas. Mas a verdade, irmãos, que nós estamos vivendo dias onde dizemos que não temos tempo para nada. Quem já ouviu isso? Às vezes você convida uma pessoa para ir para a igreja, para participar de um culto, para participar de uma reunião de oração. Ela diz: eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Na verdade, irmãos, não está priorizando a casa de Deus, não está priorizando aquilo que é essencial, aquilo que é de suma importância. A vida realmente é muito corrida. Todos os dias precisamos resolver algumas situações que surgem. Todo dia surge uma nova situação, irmãos, para a gente resolver. Parece que o dia está mais curto. Parece que a gente faz um planejamento daquilo que a gente tem que fazer no dia, e quando a gente vê, não deu tempo. Quando a gente vê, às vezes nós não fizemos metade daquilo que nós planejamos, daquilo que nós tinha traçado para fazer. Precisamos vigiar, irmãos, quanto a isso, porque todos os dias surgem novos desafios. E quando a gente percebe, nós já não estamos mais orando e jejuando da forma que a gente fazia antes. Sabe, queridos, a gente vai se perdendo com outras coisas, com coisas secundárias que não são tão importantes. E a hora que a gente vê, a gente está distanciado do Senhor, a gente está longe do Senhor. A gente não tem mais intimidade com o Pai, não tem mais relacionamento com o Pai, não tem mais uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de busca. A gente precisa ficar atento quanto a isso. A gente não pode, irmãos, perder o primeiro amor. Sabe, lembra de quando você se converteu? Lembra o prazer que você tinha de estar na casa de Deus, de participar de uma vigília, de participar de uma programação da igreja? E às vezes isso vai se perdendo no meio da nossa caminhada. E às vezes quando a gente percebe, queridos, a gente está frio, a gente está longe de Deus. A gente precisa ficar muito atento a isso. Muitas vezes dizemos e falamos, não temos tempo para as coisas de Deus. Mas interessante, irmãos, que quando a gente recebe um convite de um aniversário, ou um convite de um churrasco, aí sim nós arrumamos tempo e muitas vezes passamos até a madrugada. Sabe por quê, irmãos? O tempo é a gente que faz. E a gente precisa organizar esse tempo da melhor maneira possível. Porque a gente tem tempo para aquilo que é prioridade para nós. Aquilo que é prioridade para nós, a gente arruma um tempo. A gente dá um jeito de fazer. E muitas vezes a gente está colocando o Senhor, queridos, em segundo lugar, terceiro, quarto, e o Senhor não aceita isso, porque Ele não divide a honra dEle e a glória dEle com ninguém. Ou o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não está. As coisas de Deus precisam ser prioridades, irmãos.
Nós precisamos priorizar a casa de Deus, priorizar aquilo que é essencial, priorizar aquilo que é eterno, priorizar aquilo que vale a pena. Há pessoas que preferem ir para academias do que ir para o culto. Irmãos, eu não estou falando contra academia. Já fiz muita academia, é bênção. Né? Você que pode, faz academia em nome de Jesus, mas não deixa de vir no culto, de vir na casa de Deus para fazer academia, faz outro horário. A gente precisa priorizar as coisas eternas. Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mas muitas vezes nosso pensamento está aqui nessa terra, nosso pensamento está em conquistar, nosso pensamento está em conquistar coisas que não são tão essenciais, em conquistar coisas muitas vezes, queridos, que não nos dá eternidade. Sabe, a gente precisa pensar mais naquilo que é eterno, naquilo que tem sentido, naquilo que vai ser duradouro, naquilo que vai ser para sempre. O que acontece, irmãos, é que arrumamos tempo para aquilo que é prioridade em nossas vidas. Isso é uma verdade. Aquilo que é prioridade, aquilo que a gente quer fazer, a gente arruma um tempo. Por mais que não tem, por mais que está corrido, mas se é alguma coisa que é do nosso desejo, a gente arruma um tempo. Nós precisamos administrar o tempo da melhor maneira possível. Na verdade, irmãos, nós precisamos organizar o nosso tempo, pois precisamos dar o nosso melhor para Deus. O tempo que você oferece para Deus nos mostra o quanto desejamos e o quanto amamos a sua presença. Você sabia disso, irmãos? O tempo que nós oferecemos para o Senhor, isso nos mostra o quanto que amamos e o quanto que queremos a sua presença. O tempo que oferecemos para Deus tem a ver de dar o nosso melhor para Ele. Você tem dado o seu melhor para o Senhor? Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Hoje, irmãos, infelizmente, o celular, o WhatsApp, as redes sociais têm tirado o nosso tempo. E muitas vezes estamos intertidos com essas coisas. Queridos, quantas pessoas passam horas nas redes sociais e quando vê, deixa de orar, deixa de buscar o Senhor, porque ficou ali perdendo tempo com coisas que não são essenciais, ficou horas no WhatsApp e não buscou a Deus, não buscou a presença de Deus, não buscou a presença do Senhor. Acontece que a gente vai se esfriando e vai perdendo aquele primeiro amor, vai perdendo a essência, vai perdendo aquele desejo de orar, aquele desejo de buscar o Senhor, aquele desejo, querido, de buscar a Deus desesperadamente. Eu creio que todos vocês já teve esse desejo um dia de buscar o Senhor desesperadamente, de estar desesperado em algum momento pela presença de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos. A igreja precisa disso, buscar a Deus desesperadamente, amar o Senhor verdadeiramente, amar a Ele sobre todas as coisas. Nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos se esfriar e se contentar com isso. A gente tem que vigiar contra a nossa vida de oração, o quanto que nós temos orado, o quanto que nós temos buscado ao Senhor. Nós não podemos deixar o fogo do Espírito se apagar. Nós não podemos deixar a chama do Espírito se apagar. Amados, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Queridos, nós precisamos incendiar cada dia mais, ser incendiados pela presença de Deus, pela glória de Deus, e incendiar outras vidas em nome de Jesus. É por isso que você está aqui nessa noite, queridos, para você incendiar outras vidas em nome de Jesus. Você não veio aqui à toa. Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Nós precisamos de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Queridos, não se trata de uma religião, mas se trata de uma intimidade. Se trata de buscar a Ele no secreto. Você tem buscado o Senhor no secreto?
Você tem passado horas no secreto com o Senhor? Como está a sua intimidade com o Senhor? Como está o seu relacionamento com o Senhor? A Bíblia nos diz, irmãos, que certo dia, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Marta estava preocupada com as coisas dentro de casa, esquecendo da parte mais importante, que é estar aos pés de Jesus. Marta estava agitada, irmãos, preocupada com os afazeres de casa, preocupada com coisas que não eram tão importantes naquele momento. Quantas vezes nós deparamos nessa mesma situação, agitados, preocupados com tantas coisas que não são essenciais, que não são importantes, que não precisa ser feito naquele momento. E o grande problema, irmãos, de Marta, foi fazer tudo isso e perder o foco de Jesus. Ela perdeu o foco. Quantas vezes nós fazemos outras coisas e perdemos o foco? Nós não podemos perder o foco em Jesus. Nós temos um alvo a seguir, queridos. O nosso alvo é Cristo, o teu alvo é Cristo. Você tem uma direção a seguir, e você não pode desviar essa direção, em nome de Jesus. Aleluia. Maria, ela escolheu, queridos, a melhor parte, estar aos pés de Jesus. Aquela mulher nos mostra uma dependência pelo Senhor. Ela nos mostra uma paixão por Jesus. Porque, queridos, só se rende aos pés de Jesus aquele que tem paixão por Ele. Só se rende aos pés de Jesus aquele que ama Ele. Imagina que privilégio aquela mulher teve, irmãos. Só que aquela mulher aproveitou o privilégio de ouvir ensinamentos do Mestre. Não era de qualquer pessoa, mas era do Mestre, era do Senhor dos Senhores. Aleluia. O problema é quando fazemos tudo isso, cheios de ansiedade e frustração, por não sermos valorizados, ou por não recebermos a ajuda que gostaríamos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Maria ficou assentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. Só para ouvir o ensino de Jesus aquele que tem intimidade e relacionamento com Ele. Marta ficou irritada com Maria. Ela queria a ajuda da irmã com o trabalho. Marta, queridos, queria que Maria fosse ajudar ela nas atividades que ela tinha que fazer em casa. E o Senhor Jesus disse para ela: Marta, Marta, porque anda inquieta, são coisas que não são necessárias. Mas interessante, irmãos, que Jesus não fez Maria ajudar a sua irmã. Ele explicou a Marta que não era necessário ficar preocupado com tantas coisas. Irmãos, existem momentos que que não é importante a gente ficar preocupado com tantas coisas. Existem situações que podem ser resolvidas depois. Existem coisas que surgem para tirar o nosso foco de Jesus, para tirar a gente da presença de Jesus. E Jesus explicou a Marta que não era necessário ficar preocupado com tantas coisas. Quantas pessoas, irmãos, deixam de estar na casa de Deus para fazer outras coisas que não são necessárias? Quantas pessoas deixam de estar aqui para fazer coisas que não são tão importantes? Deixaram de estar aqui nessa noite para fazer outras coisas que poderia ser feito amanhã, que poderia ser feito depois de amanhã. Há pessoas que faltam no culto para arrumar a casa, para lavar o carro. Irmãos, misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Pessoas que preferem arrumar a casa, limpar toda a casa do que estar no culto. Mas Maria deu prioridade a Jesus, ela escolheu a melhor parte. Era muito mais importante ouvir o ensino de Jesus do que tomar conta das coisas da casa. Maria entendeu, queridos, o que era importante, o que era prioridade. Marta estava preocupada em organizar a casa. Já Maria aproveitou a oportunidade de sentar aos pés de Jesus e ouvir suas palavras, ouvir seus ensinos.
Amados, existem oportunidades que são únicas em nossas vidas. Existem oportunidades que não voltam mais. Existem oportunidades, queridos, que surgiu e não aproveitou, já era. Não vai ter mais. Maria aproveitou esse dia para ouvir as palavras de Jesus. Não podemos ficar como Marta, inquieto com os afazeres, mas precisamos parar para ouvir ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, Jesus quer nos falar, mas estamos inquietos e preocupados com outras coisas. Um coração ansioso não ouve a voz de Deus. Se você estiver preocupado, inquieto, você não vai ouvir a voz do Senhor. Você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer falar conosco a todo momento. Mas muitas vezes nós estamos agitados, estamos preocupados, estamos angustiados, e nós não paramos para ouvir. Há muitas pessoas que dizem: Deus não fala comigo. Mas a minha pergunta é: você tem parado para ouvir Ele? Você tem descansado? Marta e Maria eram amigas de Jesus. Sua casa estava sempre aberta para ele e seus discípulos. Elas gostavam muito da companhia de Jesus, mas Jesus não estava preocupado com o que elas tinham para oferecer. Sabe, irmãos, Marta ali, eu acho que ela estava numa preocupação, querendo dar o melhor para Jesus ali, mas Jesus não estava preocupado se a casa ia estar tão organizada ou não. Jesus estava dando uma oportunidade para elas aprenderem com Ele. Queridos, Jesus está nos dando uma oportunidade nessa noite. Aproveita a oportunidade que Jesus está te dando em nome de Jesus. Jesus quer nos ensinar. Precisamos parar para aprender. Maria fez a melhor escolha. Ela escolheu sentar aos pés de Jesus, pois ela entendeu que as outras coisas podiam esperar. Irmãos, há coisas que nós podemos esperar, mas valorize a presença de Deus. Valorize estar aos pés de Jesus. Nós precisamos aprender o que é prioridade para nós. Nada é mais importante do que estar na presença de Jesus. Queridos, nada é mais importante do que estar na presença de Deus. Não existe nada mais importante do que isso. Mesmo quando Lázaro morre, seu irmão, Marta e Maria não abandonam sua fé. Hoje as pessoas abandonam Jesus por pouca coisa, não é verdade, irmãos? Hoje a pessoa fica insatisfeita com alguma coisa dentro da igreja e para de vir para a igreja. Como se Jesus tivesse culpa, que diz: quem morreu por você na cruz do Calvário foi Jesus, não foi pessoas, não foi irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Aleluia. Elas continuavam crendo em Jesus, apesar de não ver nenhuma solução. Fé é crer independente se você está vendo alguma solução ou não. Fé é chamar à existência, irmãos, aquilo que não existe. Fé é convicção, é certeza. Fé é você agradecer por algo que você não recebeu ainda de Deus, mas como já tivesse recebido. Isso é fé. Aleluia. Então elas obedeceram a Jesus e por isso receberam seu irmão de volta. Precisamos crer para obter os milagres. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero falar com você, irmãos, nessa noite, sobre 3 ensinamentos que aprendemos com a vida de Maria. Em primeiro lugar, precisamos parar tudo para ouvir Jesus. Maria deixou tudo o que estava fazendo, só para ouvir Jesus. Ela sabia que aquele aprendizado não encontraria em todos os lugares. Maria teve sabedoria ali, irmãos. Precisamos aproveitar o que Jesus está nos oferecendo. Ela estava recebendo palavras do Filho de Deus, e não havia nada mais valioso do que isso. Maria soube aproveitar a oportunidade em sua frente, e colocou como prioridade ouvir Jesus, mesmo que para isso ela tivesse que parar seus afazeres. Irmãos, pare em determinado momento do dia, pare para orar e buscar a Deus,
Pare para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele quer falar com você, mas se você não parar, você não vai ouvir Ele. Se a gente entender que ouvir Jesus é mais importante do que tudo, a nossa vida muda. A nossa vida é transformada, irmãos, se a gente entender isso. Nós precisamos discernir os momentos valiosos na presença do Senhor e aproveitar todos eles. As preocupações com as coisas desse mundo não devem distrair do que é prioritário. Precisamos manter-se na presença de Deus. Queridos, independente do que possa acontecer, mantenha-se firme na presença de Deus. Vai vir momentos difíceis, vai vir adversidades, vai vir ventos contrários, mas mantenha-se firme na presença de Deus. Aleluia. Há momentos que nós nos preocupamos com coisas que não são tão importantes. E é muito perigoso quando agimos dessa maneira, pois vamos perdendo o foco que é Jesus. Mas Maria nos ensina com a sua vida que precisamos sempre estar dispostos para ouvir Jesus. O segundo ensinamento que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, com Maria, é que nós precisamos estar aos pés de Jesus. Nós precisamos nos render aos pés de Jesus. Maria era totalmente rendida aos pés de Jesus. Aquele lugar trazia paz e segurança para ela, pois todas as coisas perdiam a importância quando ela se rendia ao Senhor. Sabe, irmãos, quando nós nos rendemos ao Senhor de todo o nosso coração, ali a gente encontra paz, ali a gente encontra segurança, ali a gente encontra tranquilidade. É isso que nós precisamos, irmãos, nos render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, governa a minha vida, governa a minha história, governa a minha casa. Aleluia. Maria, que já havia lavado os pés de Jesus com perfume, e esse ato provou que ela sabia o valor de colocar sua vida inteira rendida ao caminho que aqueles pés trilhavam. Precisamos ser como Maria, abrir mão dos nossos próprios pensamentos, para confiar completamente no caminho que Jesus quer para nós. Queridos, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, do nosso eu. Sabe, esse é o Evangelho, abrir mão das nossas vontades, para viver Jesus, para viver a vontade do Senhor, para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus. O lugar mais alto, irmãos, que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Quando nos colocamos aos pés de Jesus, estamos dizendo que somos governados por Ele. Terceiro e último lugar, irmãos, que eu quero compartilhar com você, que aprendemos com Maria, é que nós precisamos armazenar a nossa fé. Precisamos armazenar a nossa fé. Enquanto Maria ouvia os ensinamentos de Jesus, dentro dela aumentava sua fé e confiança, para que em situações difíceis ela pudesse usar. Queridos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, queridos, mais vai gerando fé em nós, mais a nossa fé vai aumentando, para a gente poder exercitar a nossa fé. A fé, ela precisa ser exercitada. E Maria usou sua fé quando seu irmão Lázaro morreu. Maria ficou sentada em casa, como que a presença de Jesus mudaria aquela situação. Quando Jesus chegou, pediu que chamassem Maria, para que ela pudesse contemplar com seus olhos aquele milagre. A fé é algo que precisa ser alimentada, senão ela acaba. Queridos, se a fé não for alimentada, ela morre. Se a fé não for alimentada, ela desaparece. A fé é certeza, convicção. Precisamos fazer como Maria, acumular confiança em Deus, para usar nos momentos certos. Aleluia. Eu não sei, queridos, se você se vê nessa palavra como Marta ou como Maria. Eu não sei como está seu coração, como você tem
vivido esses dias? Como está a sua busca pelo Senhor? O seu relacionamento pelo Senhor? O que você está priorizando esses dias? Eu quero chamar o Ministério de Louvor para se colocar aqui em nome de Jesus. Mas eu quero falar para você, queridos. O Senhor nos chama para ser Maria. O Senhor nos chama para ter atitudes de Maria. Para priorizar aquilo que é eterno. Para dar prioridade, queridos, naquilo que realmente vale a pena. Sabe, irmãos, nós precisamos queimar na presença de Deus novamente. E só queima na presença de Deus aquele que está aos pés de Jesus. Quero que vocês se coloquem em pé nesse momento. Feche seus olhos. Abra seu coração, irmãos. O Espírito Santo está neste lugar. Há uma glória de Deus neste lugar, onde você vai ser tocado por Ele. Aleluia. Aleluia. O Senhor te chama nessa noite a ser como Maria, a escolher a melhor parte, porque essa parte não lhe será tirada. Eu quero chamar você nessa noite que deseja ser como Maria, a vir aqui na frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, valoriza aquilo que é eterno. Ame ao Senhor verdadeiramente. Tenha paixão de estar na presença de Deus novamente. Queima na presença dEle novamente. Você que entendeu nessa noite, e você que tem coragem, vem aqui na frente e fala: eu quero ser como Maria. Nós vamos orar com você, e o Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo vai te transformar. O Espírito Santo vai te levar aos pés dEle. Aleluia. Ele está aqui neste lugar, irmãos. Há uma glória de Deus neste lugar. Talvez você não está querendo vir aqui na frente, queridos, mas tem pessoas aqui que precisam voltar ao Senhor verdadeiramente. Há pessoas neste lugar que estão inquietas, inseguras, que estão machucadas. Aleluia. Aleluia. O Senhor te chama nessa noite. O Espírito Santo está te chamando nessa noite. Volte ao primeiro amor. Eu te chamo de volta. Eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade das madrugadas que você me buscava. Aleluia. Aleluia, Ele está aqui. Ele está tocando o teu coração. Ele está te trazendo de volta ao primeiro amor. Você vai queimar novamente na presença dEle. Você vai ser cheio do Espírito Santo novamente. Glória a Jesus. Aleluia. Nós estamos num ambiente onde há liberdade, irmãos, onde a glória de Deus é manifesta, onde o poder de Deus é manifesto. O que você não pode deixar é de se entregar novamente na presença dEle. É dizer: Senhor, me faz como Maria.
Senhor, me leva a um lugar mais perto de Ti. Aleluia. Tem mais gente para vir ainda. Não perca a oportunidade. Deus está falando com você aí. E você está com medo de vir. Aleluia. O Senhor está tocando corações, o Senhor está tocando vidas. Ah, Espírito de Deus, nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Você está numa casa de oração, onde você tem liberdade, onde você é livre. Se renda aos pés de Jesus. Faça como Maria, se renda aos pés de Jesus. Se renda aos pés de Jesus. Se renda. O Senhor te chama de volta à intimidade. O Senhor te chama de volta nessa noite à intimidade, a passar horas no secreto com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma unção neste lugar, queridos. Há uma unção neste lugar que está quebrando todo o jugo. Está quebrando todo o jugo. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Se entrega a Ele. Se entrega a Ele. Se entrega a Ele. Se entrega ao Senhor. Se entrega ao Senhor. Se entrega a Jesus. O lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Jesus. Tu és santo. Tu és poderoso. Tu és grande. Tu és grande, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Santo é Teu nome. Você pode glorificar o Senhor. Você pode exaltar o Senhor. Você pode entregar a Ele toda a adoração. Aleluia. Ah, Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos do Teu agir. Tu és lindo, Espírito Santo. O Senhor está trabalhando nos corações nessa noite. Há corações sendo tocados pelo Teu Espírito. Há corações que vão se transbordar na Tua presença. Há vidas sendo cheias nessa noite. Há vidas sendo cheias, 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 cheias. Vidas que vão transbordar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ah, Senhor, nós louvamos o Teu nome para essa noite. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, nós vamos continuar orando. Eu quero convidar você que está na campanha.
está na primeira, está na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima semana, encerrando hoje. Ou você que deseja começar 7 semanas de propósito diante de Deus, venha à frente receber oração, assuma um compromisso diante de Deus em buscar ao Senhor. Não tem nada de mágico, nada de místico nas 7 semanas. Apenas estipulamos 7 semanas para buscar ao Senhor com intensidade, propósito, para que tenhamos consistência, confiança, para que tenhamos de fato perseverança. Venha à frente, não deixe para a semana que vem. Traga hoje aos pés do Senhor em oração aquilo que você almeja, busca, anseia, aquilo que é impossível para você. Venha à frente receber oração em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou,
Declare isso. O seu bem maior. Eu encontrei o bem mais precioso. Faça essa declaração de fé. Mais uma vez. Mais uma vez nós encontramos. Tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Enche os seus pulmões para dizer isso. Diga com força, com fé. Não há nada maior do que esse bem, esse presente, esse dom de Deus, essa presença. Privilégio, privilégio, Senhor. Ah, Pai amado, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos dar desta porção tão especial. O teu amor escancarado, o teu amor revelado em Jesus Cristo, o teu amor que nos alcançou, que nos transformou, que nos libertou, que nos trouxe vida, vida eterna, vida abundante, Senhor. Nós te exaltamos. Obrigado, meu Deus, porque ninguém nos separa deste amor. Não há nada nessa vida, não há nada na morte, não há nada, Senhor Deus, nessa terra que nos separa de Ti, que nos separa deste amor, que nos tira debaixo dessa aliança que o Senhor tem conosco. Obrigado, Senhor. Nós estamos aos Teus pés, nós estamos ouvindo a Tua voz, nós estamos privilegiados, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou. Não fomos nós que fomos até Ti, o Senhor nos chamou, o Senhor veio até nós, o Senhor nos tocou. Nós Te louvamos, Pai. Ah, Senhor, nós cantamos isso porque é a nossa fé, é a nossa confiança. Não há nada comparado a Ti, nada, nada, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque nós tentamos, ó Deus, suprir, ó Deus, ausências. Nós tentamos suprir, Pai, a falta da Tua presença, quando nos distraímos, quando nos distanciamos pelo pecado, Senhor, e nos deixamos, ó Deus, levar pela carnalidade, e esquecemos que temos o bem maior e mais precioso na Tua presença. Senhor, nos perdoa. Ah, Senhor, mas renova mesmo nessa noite alianças, Pai, que vidas nessa noite que vieram à frente, ou mesmo que não vieram, mas nos seus lugares se renderam ao Senhor com sinceridade e arrependimento. Senhor, completa a Tua obra, Senhor, derramando do Teu amor, da Tua graça. Ah, Senhor, revelando a Tua glória, a Tua bondade, revelando, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Pai, abra olhos espirituais, ouvidos espirituais, sim, Senhor, para serem tocados, para escutar a Tua voz. Ah, Senhor, completa a Tua obra em nossas vidas, Pai. Nós estamos em campanha, buscamos a Ti por diversas situações, mas sabemos que a Tua vontade se cumpre ao final das coisas. Sabemos que os Teus propósitos são eternos, Pai. Não há planejamento humano que venha mudar ou interferir os Teus propósitos, mas um coração aliado ao Teu coração vai viver os Teus propósitos, Pai. Senhor, nos leva, Senhor, ao cumprimento da Tua vontade, em nome de Jesus. Seja aqueles que estão na sétima, na sexta, na quinta, na quarta, na terceira, na segunda, ou começando hoje uma campanha, Senhor, que todos nós estejamos convictos, confiantes, certos, Pai, de uma coisa: não importa o que aconteça, não importa o que o Senhor faça ou deixe de fazer, o que o Senhor permita acontecer, não importa, nós estamos aos Teus pés e temos o bem maior, o tesouro mais especial dessa vida, de todo o universo, é o Senhor Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós queremos Te exaltar. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor com força.
Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Estou sendo apenas porta-voz do pastor Rodrigo aqui, viu, queridos? Orem por ele, para que ele se restabeleça em nome de Jesus, amém? Quantos foram abençoados pela palavra? Amém? Palavra poderosa de Deus pregada nessa noite. Tiago, muito obrigado, querido. Você foi voz de Deus aqui, viu, querido? Deus continue te fortalecendo, te capacitando e te levando aí, né, para levar o evangelho a todos quantos o Senhor colocar na sua vida. Amém, queridos? Cris, obrigado. E sabemos que, como dizem, né, mais de 50% da razão de você estar aqui hoje, firme e forte, é porque você tem uma mulher de Deus aí orando, né? Fortalecendo, te ombreando ao casal que acompanha também. Deus abençoe, queridos, viu? Obrigado pela companhia, pela presença. Obrigado você que nos visita. Obrigado a todos que estão aqui. Terça-feira que vem estaremos firmes e fortes, continuando na campanha. Domingo também estaremos aqui e nas demais programações, como nós avisamos. Qualquer coisa nos procure, nós esperamos vocês em nome de Jesus numa próxima oportunidade. Nós vamos encerrar o culto. Eu vou ministrar a bênção, mas como nós frisamos, nosso culto continua em casa, a nossa adoração continua amanhã também. Então não perca isso de vista, não perca o bem mais precioso que Deus te deu. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Que a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor indescritível, imparável, impetuoso de Deus Pai, a comunhão, as consolações, a amizade, a revelação, a liderança do Espírito Santo, nosso amigo precioso, seja sobre você, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.